Brava Gente. Oferecimento Leroy Merlin. Nas loucuras de maio, ofertas de perder o juízo. Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. Simplesmente primeira classe. Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite. Racionamento de energia e racionamento do orçamento. O governo já está fazendo as contas para conseguir dinheiro para enfrentar a crise. Vai ter que tirar recursos de outras obras e projetos. A receita também vai cair. Com menos atividade econômica, a arrecadação de impostos fica mais baixa. O tamanho do abacaxi que o Brasil tem pela frente, você vai ver agora no Jornal da Globo. O medo do escuro. Fábricas triplicam a produção de geradores que agora são vendidos em consórcios. Economia de luz e de combustível. A frota de bicicletas no Brasil é maior que a de carros e metade delas é usada no caminho do trabalho. Está chegando a hora. Sai amanhã o relatório do painel do Senado. A conclusão: a CM e a Arruda quebraram o decoro parlamentar e devem ser punidos. A gente volta em 30 segundos. Vamos conversar com esse senhor que veio lá de Portugal. Faz tempo que o senhor chegou no Brasil? Faz muito tempo. Foi em 1900 e... Ah, deixa pra lá. Agora, quando o senhor quiser ligar pra Portugal pra matar saudade, uma dica. A Interliga tem a promoção Chega de Saudade DDI 23. 1923, o ano em que eu cheguei ao Brasil. Promoção Chega de Saudade DDI 23. O mundo e a saudade ficaram menores. A ameaça do apagão torna difícil enxergar o futuro. A crise energética virou assunto principal num fórum que pretendia discutir o desenvolvimento do país. Não houve espaço para falar em crescimento. Pelo contrário, o tema dominante foi a retração da economia. A reportagem é de Rodrigo Viana. Um fórum para discutir as grandes questões nacionais, democracia, desenvolvimento. Mas como pensar no futuro se o país é atropelado pelo presente? O governo não consegue dizer como serão as próximas semanas por conta dos apagões. Em vez de pensar no longo prazo, o país tenta enxergar uma saída na escuridão dos próximos meses. Ideias não faltam. Talvez a melhor alternativa em termos emergenciais fosse feriados regionalizados, porque aí a sociedade se organiza para poder, de fato, diminuir o risco social, a insegurança e a instabilidade que esse processo pode gerar na sociedade. O presidente da Fiesp cobra soluções. Diz que as empresas, por enquanto, estão tomando medidas no escuro. As empresas trabalham com outro senso de urgência. Nós temos exportações, nós temos vendas, nós não podemos parar a nossa produção. As empresas querem definições práticas. O governo, por enquanto, só emite sinais. Hoje veio mais um durante o fórum no Rio de Janeiro. O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda reconheceu que a economia brasileira deve mesmo crescer menos esse ano, por causa da crise energética. Eduardo Amadeu não quis falar em números. Eu não tenho dúvida de que o impacto sobre o PIB não é positivo. Eu acho prematuro fazer previsões, seja quem for. A iniciativa privada faz as contas e já calcula o estrago no crescimento do PIB para esse ano. Numa situação extrema de um corte de 20% na energia, no consumo de energia, nós teríamos uma perda de 1,73 ponto percentual. E o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, subiu 3,77% nos 3 primeiros meses do ano. Mas, para o IBGE, o cenário econômico favorável é coisa do passado. Por causa da crise energética, o PIB deverá ficar abaixo dos 4% este ano. Além do corte de energia, o corte no orçamento. Se o plano de racionamento, que deve sair na sexta-feira, mostrar que o país vai perder a arrecadação, o ministro Martos Tavares disse hoje que vai preparar um outro plano, o de racionamento do orçamento. Ministérios e outros órgãos públicos vão ter que economizar para manter a meta fiscal brasileira. Para evitar o pior, a Câmara de Gestão da Crise de Energia passou o dia reunida para preparar detalhes do plano de racionamento. A reunião terminou agora há pouco.
O governo estuda medidas para que o brasileiro não fique no escuro em 1º de junho. O presidente da Agência Nacional de Petróleo, Davi Zilberstein, foi ao Palácio do Planalto sugerir que o racionamento seja feito por meio de cotas, com tarifas pesadas para quem ultrapassar a meta e provavelmente bônus para quem colaborar. Outra sugestão seria avaliar o empenho da população em economizar energia até o dia 15 de junho e, quem sabe, evitar os cortes. Hoje, o presidente Fernando Henrique, que disse ter sido surpreendido pela crise, explicou que a culpa foi da meteorologia. No final do ano passado, as informações eram, em dezembro, de que se esperava, inclusive em termos de chuvas, etc., uma situação melhor em 2001 que em 2000. Né? Essa era a expectativa que havia. Quem acompanha o nível dos reservatórios é o Operador Nacional do Sistema, que divulga o número na internet desde o fim de 99. Com cortes de energia, o país corre sério risco de passar por um outro racionamento, o de orçamento. O ministro Marcos Tavares reconheceu que se a crise de energia afetar a economia, o país não terá como ficar livre de cortes de verbas. Até porque o governo precisa manter o superávit primário acertado com a FMI e ter dinheiro para financiar investimentos no setor de energia. Um protesto à luz de velas. Trabalhadores ligados à CUT saíram em passeata agora à noite pelo centro de São Paulo contra o apagão. Para iluminar o caminho, velas, lampiões e até tochas. A CUT teme demissões no período do racionamento e quer que o governo garanta, por lei, estabilidade de emprego. Amanhã, representantes de todas as centrais sindicais se reúnem em Brasília com o ministro Pedro Parente, coordenador do programa de racionamento. Vão propor medidas como a redução da jornada de trabalho sem perda de salário. Quem trabalha na produção de energia também protestou, mas em causa própria. Funcionários de 2 hidrelétricas paralisaram o trabalho por 2 horas nesta terça-feira. Usina de Furnas, em Foz do Iguaçu, no Paraná, que é responsável pela transmissão da energia gerada por Itaipu, os funcionários começaram a trabalhar mais tarde. Eles querem aumento de salário e participação nas discussões sobre a privatização. Pelo mesmo motivo, 300 funcionários da Chesf, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, na Bahia, também protestaram. A Chesf é responsável por boa parte do fornecimento de energia do Nordeste. Nos 2 casos, o abastecimento não foi prejudicado. O medo dos apagões nos prédios residenciais está levando os condomínios a comprar geradores. Na maior fábrica do país, a produção triplicou. Dependendo da potência, o preço pode chegar a R$40 mil. E para os prédios que não podem comprar sozinhos um gerador, há uma saída: o velho e tradicional consórcio. Esse edifício já tem como enfrentar um possível apagão. O gerador garante o funcionamento das bombas d'água, dos elevadores e de 2 lâmpadas por apartamento. O único cuidado que o condomínio vai ter é manter em seus estoques uma quantidade razoável de óleo diesel, para que, na hipótese de um apagão mais prolongado, a gente não sofra as consequências da falta da luz. A compra de um gerador passou a ser prioridade nesse outro prédio. A taxa de condomínio subiu 15%. Os moradores não se incomodam em pagar mais. Com certeza, não imagino sem gerador. Nas lojas, a procura pelos geradores cresceu 30% nos últimos 15 dias. A indústria está vendendo em 4 dias o que antes levava mais de um mês para comercializar. Os empregados estão trabalhando 5 horas a mais por dia e, mesmo assim, 100 novos funcionários já foram contratados. Boa parte dessa produção já tem um destino certo. Vai abastecer os consórcios que estão sendo formados em todo o país para a compra de geradores. São grupos de moradores de condomínios. Cada edifício vai pagar R$ 1.100 durante 25 meses para não ficar no escuro. E veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. No estado americano da Califórnia, que já está amargando apagões, o consumidor que gastar mais vai pagar mais pela energia elétrica. O estado aprovou o maior aumento de tarifas da sua história. Quem gastar além da conta poderá ter uma sobretaxa de até 80% a partir de junho. Será que o Brasil vai seguir o mesmo caminho? E veja no próximo bloco, tráfico de influência. O relatório da Comissão de Ética conclui que houve quebra de decoro e pede punição para a ACM e a Arruda. Tráfico de drogas. Durante 3 horas, o traficante Fernandinho Beiramar ironiza os deputados e não revela nada. Brasil Telecom.
a tecnologia próxima de você. Desculpa. Bem. Que perfume gostoso que você tá usando. Não é perfume, é meu desodorante. Eu conheço. Dred Marchand. Dred Marchand protege muito mais e tem um perfume inconfundível. E o seu desodorante? Tem telefone? Onde você for, vá de Dred Marchand. Se gosta do filme Kung Fu, adora biscoitinho da sorte, mas prefere carro de tecnologia alemã, então vai amar a promoção Negócio da China Volkswagen. Gol 1.0, 16 válvulas, espelho com controle interno, limpador e desembaçador traseiros. E toda a linha Golf com ar-condicionado grátis. Ou você pensou que só o pastel vinha com ar? Tem gente que não tem bom humor mesmo. Promoção Negócio da China Volkswagen. Você ganha quando compra, quando usa e quando vende. Contemplar é reparar no que é belo e sentir prazer nisso. Encontre o seu prazer no D&D Shopping. Trilha sonora de Um Anjo Caiu do Céu. Já nas lojas é som livre. A Renault comemora a produção de 100 mil carros fabricados no Brasil com uma promoção incrível. Taxa de 0,99% para toda a linha Clio, equipada com airbag duplo de série. Vem aproveitar Clio RL por R$ 16.980. Clio RN 16 válvulas, 24 parcelas de R$ 530. E Clio Sedan por R$ 554 por mês. Quer mais? Então venha fazer a festa na sua concessionária Renault. Nesta quarta, a emoção vai pintar nas oitavas de final da Taça Libertadores da América. Palmeiras e São Caetano, ao vivo, nesta quarta, depois de Porto dos Milagres. Futebol 2001. As pressões são tantas que o senador Saturnino Braga, relator do Conselho de Ética do Senado, já admite deixar o capítulo das conclusões para a última hora. Não há dúvida de que o relatório dele vai dizer que houve quebra de decoro parlamentar. Só não se sabe que punição ele vai recomendar. Délis Ortiz mostra que uma parte da opinião pública vai estar atenta à reunião de amanhã cedo. O centro de Salvador foi tomado por manifestantes pedindo cassação para os senadores Antônio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda. Desta vez não houve confronto com a polícia. Em São Paulo, um grupo de empresários e donos de restaurantes despachou uma encomenda para o Senado. 81 embalagens de pizzas, sabor baiana com tempero especial de Arruda. Em Brasília, a manifestação foi dentro e fora do Senado. Pressão e expectativa. É esse o clima na véspera da apresentação do relatório no Conselho de Ética. Eu sei o que vou fazer, eu sei o caminho que vou escolher. Não vou adiantar uma palavra do que está no meu relatório. O corregedor do Senado já concluiu a investigação sobre a violação do painel. O relatório está no Conselho de Ética. Isso significa a necessidade de abertura de processo contra os senadores envolvidos? É o que indica as apurações. Acredito eu que o senador relator não deverá ter uma conclusão diferente. Nesta quarta-feira vai ser dado o primeiro passo que vai definir o destino dos envolvidos na violação do painel. O relator do Conselho de Ética já disse que houve quebra de decoro parlamentar. Resta saber se ele vai pedir punição ou vai deixar que a mesa do Senado decida. Assim que for lido o relatório, o PFL vai pedir tempo. É o partido que tem maioria no Conselho, junto com o PMDB. Mas os líderes sabem que qualquer conversa sobre abrandamento de punição esbarra na opinião pública. A minha expectativa como líder é óbvio, é consequência da expectativa da opinião pública. Nós queremos que o Conselho julgue com isenção para que a expectativa não seja frustrada. O Senado precisa ter uma consciência. Ou toma uma posição exemplar
para os 2 senadores, ou com certeza os 81 serão punidos. Não sei não. Franklin Martins, afinal de contas, o relator Saturnino Braga vai ou não vai pedir a cassação de ACM e de Arruda? Olha, Ana Paula, ele vai apontar nessa direção, mas provavelmente só vai apontar. Saturnino deve pedir a abertura de um processo contra os 2 senadores por quebra de decoro parlamentar. E a pena prevista nesse caso é a de perda do mandato. Mas Saturnino talvez não chegue a pedir a cassação com todas as letras. A justificativa é que, tecnicamente, nessa fase do processo, não cabe propor punições, apenas investigar se houve ou não houve violação do painel. Se houve, identificar os culpados e classificar a gravidade da infração cometida. A definição da punição ficaria para uma segunda fase, depois da mesa abrir formalmente o processo contra a ACM e Arruda. Nossa, Franklin, coisa complicada, parece firula de advogado isso. É complicado mesmo, Ana Paula, e não é o que a opinião pública está esperando. Isso não pode ajudar a ACM e a Arruda, que precisam de mais tempo para esfriar a opinião pública? Olha, não é essa a intenção de Saturnino, certamente, mas muita gente vai ficar com a pulga atrás da orelha. O fato é que se o Conselho de Ética aprovar na semana que vem o relatório de Saturnino, a mesa do Senado abrirá logo em seguida o processo contra a ACM e a Arruda. Aí o Conselho de Ética será chamado a se pronunciar novamente, aí sim para definir a punição para os 2. Que, pelo regimento, nesse caso, só pode ser a cassação, é isso? Na teoria é isso, na prática nunca se sabe, Ana Paula. E os partidos de oposição começaram hoje a recolher as assinaturas no novo requerimento que pede ao Senado a abertura da CPI da corrupção. Mas já sabem que dificilmente chegarão às 27 necessárias. Hoje, por exemplo, o ex-ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, foi um dos que se recusaram a assinar o pedido, apesar de ter feito a promessa publicamente quando deixou o cargo. Policiais militares do Paraná fizeram hoje protestos em vários batalhões. Eles querem uma gratificação de 38% do salário para todos os policiais. No mais inusitado dos protestos, as mulheres dos oficiais também aderiram. Neste quartel de Londrina, as mulheres bloquearam os portões para impedir a entrada para o trabalho. Como se não bastasse, ainda tomaram carros e motos de patrulhas. Os filhos também participaram. Até pneus foram esvaziados. Também em Londrina, PMs convocados para uma palestra sobre motivação no trabalho fizeram um protesto diferente. No salão lotado, os policiais viraram as costas para o palco e para o comandante e gritaram palavras de ordem. O comando da PM do Paraná disse que os líderes das manifestações serão identificados e punidos. Segundo o secretário de Segurança do Estado, a volta da gratificação é impossível por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3 horas de pura ironia. O traficante Fernandinho Beiramar prestou depoimento como convidado às comissões de Direitos Humanos e Combate à Violência em Brasília. Com deboche e arrogância, chegou a comparar traficantes a deputados. A reportagem é de Poliana Abrita. Fernandinho Beiramar chegou ao Congresso fazendo caras e bocas, ironizando as perguntas dos parlamentares. Beiramar contou que já esteve no Paraguai, na Bolívia e na Colômbia. Você não acha estranho que exatamente são 3 países que têm muito a ver com o narcotráfico? Pô, mas se o senhor era traficante, eu passei em vários locais, né? Ah, bom. A versão do traficante para a fuga da cadeia de Belo Horizonte, em 97, foi no mínimo curiosa. Uma sorte do destino, simplesmente isso. Beiramar também falou por que não queria entregar quem o ajudou a fugir. Disse que não é dedo duro. A minha liberdade valia um preço, eu sou um traficante. Um policial vai e me prende, eu pago pela minha liberdade, eu vou caguetar o cara? O traficante negou a existência de uma lista de nomes de políticos e empresários ligados ao narcotráfico. Eles vivem dizendo que tem caderno, que tem anotação minha, que tem lista de político. Como é que não apresentam isso? Se tem tudo isso, não apresentam. E comparou a carreira de traficante com a de um deputado. Por que o cara chega no Congresso Nacional como deputado? Ele lutou, trabalhou, batalhou e chegou, porra. Eu não conheço traficante honesto. E conheço muitos deputados honestos. Calma aí. Durante as quase 3 horas de sessão, Fernandinho deu as cartas e inverteu os papéis. Na semana que vem, Fernandinho Beiramar deve voltar ao Congresso Nacional. Ele está sendo investigado pela CPI do roubo de cargas e foi convocado a prestar depoimento, o que ainda depende de autorização da Justiça.
Mas o traficante, na CPI, será ouvido como testemunha, sob juramento, exatamente como num processo judicial. A arguição poderá ser mais severa e muito mais profunda do que aqui. Impressionante. Isso é o que tecnicamente se chama de cara de pau. E veja, daqui a pouco os Estados Unidos derrubam de novo a taxa de juros para aquecer a economia. E no Brasil, a classe operária vai à bolsa. Metalúrgicos aprendem em um curso como aplicar em ações. Ford Focus. O que mais que você quer? Ué, cadê o jantar? Mas o senhor acabou de chegar. Aquela Lucielena do Unibanco mima você demais, Flávio Horácio. É que lá o atendimento é muito rápido, compreende? Estraga o menino. Ué, morango sem chantilly? Mas o senhor não pediu. Mas tinha que pedir. Aquela Lucielena do Unibanco mima você, Mãe. que lá vem tudo completo, compreende? Não precisa pedir. Café ou chá? Chá e café, por favor. Aquela Lucielena do Unibanco mima você. Abra uma conta no Unibanco. Seja o cliente mais mimado da cidade. Biscoitinho também. São Paulo tem milhares de crianças sem vagas nas creches e nas escolas. Isso dói. A falta de vagas e a evasão escolar limita o futuro de nossas crianças e adolescentes. Isso também dói. Mas as empresas podem ajudar doando 1% do imposto de renda para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Não vai custar um centavo a mais para as empresas. E esse dinheiro vai ser aplicado integralmente na educação. 1%? Não dói. Prefeitura de São Paulo. Governo da Reconstrução. Se isto não fosse secreto, não estaríamos aqui. Até a semana que vem, essa reunião nunca aconteceu. É tudo ou nada, gente. Quanto à linha de produtos, dá. Fluxo de caixa, dá. Finanças está dentro. O mercado vai adorar. A mídia também. É super seguro. Se a gente fechar esse negócio, teremos 8 grupos de servidores, 10 extranets e 10 plataformas diferentes, mais o projeto Wireless. Isto é bom ou é ruim? É nessa hora que a coisa pega você. Você está pronto para a IBM. Daqui a pouquinho, no programa do Jô, tem Luma de Oliveira, tem Arthur Veríssimo, que é um repórter que fez matérias inacreditáveis pelo mundo todo, e também o guitarrista que era dos Mutantes, Sérgio Dias. Daqui a pouquinho no programa do Jô. Oferecimento novo Renault Scenic. Mude sua vida de direção. O Banco Central dos Estados Unidos entrou em cena mais uma vez para injetar ânimo na economia americana. O presidente Alan Greenspan reduziu a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual para 4% ao ano. Os analistas ainda prevêem mais um corte para afastar de vez a ameaça de recessão. Nas bolsas de valores quase não houve reação. O índice Dow Jones fechou em queda de 0,04%. E a bolsa eletrônica Nasdaq subiu 0,18%. Aqui no Brasil, a suspensão do leilão da CESP e as preocupações com a Argentina levaram o dólar a bater novo recorde na história do real. A moeda americana fechou em R$ 2,341, alta de 1,12%. Depois de 2 dias consecutivos de queda, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,66%. E um grupo de metalúrgicos de São Paulo está de olho no sobe e desce das ações. Depois de comprar ações da Petrobras com o fundo de garantia, eles estão se preparando para arriscar no mercado de capitais sem susto. Na sala de aula, atenção redobrada. As corretoras são as donas da Bolsa de Valores. Os trabalhadores começam a desvendar o mercado financeiro com situações do dia a dia. Comprei o carro de uma montadora e venderia para o meu amigo, que aí já é o mercado secundário. Mas essa turma não quer ficar só no vocabulário. Eu quero aprender, eu quero investir meu dinheiro, entender, de uma maneira correta, e eu quero ganhar com isso. Difícil mesmo é entender a gangorra das cotações e saber a hora certa de aplicar. Nós temos que estudar para poder não ser passado para trás, né? Claudemir é metalúrgico há 21 anos.
Não satisfeito com os rendimentos da poupança, espera multiplicar na Bolsa de Valores o que sobra do salário. Hoje, ele pôde ver de perto o lugar que só conhecia da televisão. Nessa sala ficam alguns dos pequenos investidores da Bolsa de Valores de São Paulo. Aqui, eles acompanham o pregão inteiro das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. Gente que, de tanto observar, já se arrisca até a dar conselhos para quem quer entrar no mercado de capitais. Claudemir foi atrás desses conselhos e, em algumas horas, aprendeu a regra mais importante. Praticamente as noções que você tem de aplicações de aplicar na baixa e aguardar ela subir. Futuros investidores como Claudemir estão em alta na Bolsa. Além do curso, a Bovespa está apostando na internet para atrair quem tem pouco dinheiro e muita disposição. Nós acreditamos que a médio prazo a gente possa interferir na cultura de aplicação do pequeno investidor e transformar realmente a Bolsa numa Bolsa popular. Mas às vezes nem os analistas entendem o comportamento do mercado. Em Londres, na segunda-feira, minutos antes do encerramento do pregão, a Bolsa sofreu uma queda inexplicável de 3,5%. Hoje, o motivo foi esclarecido. Um corretor do banco de investimento Lehman Brothers digitou, sem querer, um 0 a mais numa transação de 30 milhões de libras. A operação acabou entrando no sistema como uma mega venda de 300 milhões de libras. Um pouco de esporte. Gustavo Kirten perde para o bielorrusso Max Mirny logo na estreia do Master Series de Hamburgo. Mais uma vez, o tie-break foi o maior adversário de Guga. Mirny, que mora na Califórnia e ocupa o 60º lugar no ranking, ganhou fácil o primeiro set por 6-3. Guga, que demonstrava cansaço, se recuperou no segundo set, devolvendo o placar, 6-3. Mas o set decisivo foi para o tie-break, a série de pontos que decide um set empatado em 6-6. Vitória do bielorrusso por 7-5. Nesta temporada, Guga já jogou 14 tie-breaks, venceu apenas 2 e perdeu 12. Como consolo, o brasileiro terá 13 dias para treinar e defender o bicampeonato em Roland Garros, que começa no dia 28. E veja em instantes um gol relâmpago na Libertadores. O Cruzeiro só precisou de 9 segundos para abrir o placar contra o Nacional do Equador. A bicicleta vira meio de transporte para milhares de trabalhadores e a frota nas ruas já é maior do que a de carros. O carro do ano na terra dos carros alemães. Não é o que você está pensando. É o que está passando. Novo Volvo S60. Eleito carro do ano na Alemanha. Agora na versão 2.0 Turbo. Com 180 cavalos de potência. Mais uma revolução da Volvo. Todo mundo tem um número que dá certo. Se a gente está buscando, só encontra uma resposta. Notável vem de nota, nota boa só tem uma. Tem a nota certa em cheio e chega bem na frente. Grita fundo, acelera pra subir a liderança. Quem toma bem rápido não tarda a descobrir. O Inova sempre 10. O Inova sempre 10. A Uninova é 10. Um Big Mac. E você? Um Big Mac pra mim também. Você já sabe comer um Big Mac? Eu tenho consciência que ainda não sei tudo. Sabe tudo aquele que entende tudo? Ou sabe tudo aquele que não entende nada? Tamanha é a desordem disso tudo. Sei que é bom saber. Quem sabe tem o poder. Só sei que o saber ser é melhor do que o saber ter. Seu Gordo, não vai acreditar. Meu cunhado comprou esse carro ontem. Eu olhei e falei, carro 1.6 não anda nada. Ele falou que não anda nada o quê, rapaz? O carro chega de 0 a 100 menos de 10 segundos a quase 200 por hora. Eu falei que nada. Bicho, né? Que o carro anda muito, rapaz. Só que o pé tem 190 por hora. 198. Nossa, meu cunhado não vai acreditar. Ah, vai sim, ó. Leva essa multa e mostra pra ele. 198. Obrigado, seu Gordo. Valeu. Você quer dar uma voltinha? 7 pontos na carteira é por minha conta. Novo Citroën Sara 1.6, 16 válvulas. Desempenho surpreendente. Nesta quinta, em linha direta,
A saudade e a revolta da família de um policial que foi morto por assaltantes de banco. Meu pai morreu com um tiro de metralhadora. Os criminosos continuam foragidos e você pode ajudar nessa busca. E ainda, a trágica história da jovem de 14 anos que sacrificou a própria vida para salvar a irmã das mãos de um perigoso traficante. Ele é muito violento, a gente tem muito medo dele. Nesta quinta, depois de Porto dos Milagres, em linha direta. Ir para o trabalho de bicicleta. O que antes parecia um hábito comum apenas nas cidades do interior, se transformou numa opção mais barata de transporte. As vendas de bicicletas aumentaram, mas ainda faltam ciclovias. Veja na reportagem de Ana Luísa Guimarães. É sobre duas rodas que seu Carlos vai e volta do trabalho. Não gasta gasolina, gasta mais econômico, para mim é ótimo. Evanderson prefere ir de bicicleta até a estação para pegar o trem e ir à escola. No caso, eu levaria 25 minutos para chegar até aqui, com a bicicleta eu levo apenas 5 minutos. Esta fábrica criou um estacionamento especial que é usado por pelo menos 100 funcionários. O Brasil tem hoje uma frota de 45 milhões de bicicletas, um número 3 vezes maior que o da frota de carros. E segundo a Associação Brasileira de Fabricantes de Bicicletas, 45% delas já são usadas como um meio de transporte rápido e barato para ir ao trabalho. Fim de expediente. Os funcionários desta empresa de limpeza batem o ponto e é pedalando que eles voltam para casa. Economizo meu vale transporte para comprar o leite para o meu neto e outras coisas mais que a gente precisa, né? A indústria comemora. Em 10 anos, as vendas de bicicletas dobraram e o preço caiu 30%. Mas este professor da UFRJ defende a criação de uma rede de ciclovias nas grandes cidades. O que falta é uma política de incentivo e de investimento nesse sistema. Este professor concorda. Todos os dias, ele enfrenta engarrafamento para chegar em casa e diz que, se pudesse, só andaria de bicicleta. Para lazer e para resolver uma série de problemas em todos os lugares onde há ciclovias. No começo dos anos 90, poucas cidades brasileiras tinham ciclovias. Hoje, mais de 500 municípios já têm uma rede cicloviária. O Cruzeiro goleia o El Nacional de Equador e segue em frente na Libertadores. E o jogo é sério candidato ao livro dos recordes, na categoria Gol Contra mais rápido do mundo. Saída de jogo para o Cruzeiro, a bola rolada para trás, Cris lança para o ataque. E o zagueiro Gomes acaba marcando contra aos 9 segundos. Cruzeiro 1-0. Depois do escanteio, Ricardinho bate, a bola desvia no zagueiro Luizão e entra 2-0. Depois Luizão comete pênalti em Xalá. Herrera cobra e diminui para 2-1. Jorge Wagner bate o escanteio, Marcos Vinícius faz o terceiro. Sorin toca para Marcelo Ramos, ele tem tranquilidade para marcar o último do jogo. Final, Cruzeiro 4-1. Nas quartas de final, o Cruzeiro vai enfrentar o vencedor do jogo de amanhã entre Palmeiras e São Caetano. E você vai ver agora que o racionamento já começou. E logo onde? No maior complexo penitenciário de São Paulo, o Carandiru. Parte da casa de detenção, que tem mais de 7 mil presos, está no escuro. Carlos Pozo, qual é o motivo do apagão? Olha, Ana Paula, houve um curto-circuito no pavilhão 6 da casa de detenção, que é esse que você está vendo aí, que provocou um apagão de meia hora em todos os pavilhões, mas isso já foi resolvido. Agora, o que está acontecendo mesmo é um corte de energia por determinação do governador Geraldo Alckmin, que recomendou uma economia nos órgãos públicos de 20%. Na penitenciária do estado, os pavilhões 5 e 6 estão apagados, só os corredores estão acesos. Mas antes de cortar a energia, a segurança nesses pavilhões foi reforçada e as celas revistadas para evitar qualquer problema com os presos. Os cortes vão continuar em sistema de rodízio entre os pavilhões por determinação da Secretaria de Administração Penitenciária. Ana Paula. O Jornal da Globo está terminando. Você viu aqui e vai encontrar nas manchetes dos principais jornais desta quarta-feira. O senador Saturnino Braga apresenta amanhã no Conselho de Ética do Senado o relatório sobre a violação do painel. Vai dizer que houve quebra de decoro. E o racionamento é inevitável, garantem as companhias de energia. Mas o governo, que tem prazo até sexta-feira para dizer o que vai fazer, ainda tenta evitar os apagões.
Amanhã a gente volta. Uma boa noite para você e até lá. Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. Simplesmente primeira classe. Globo, a gente se vê por aqui.